Um ponto de conexão comercial entre países da América do Sul. Com esta finalidade, entre outras, foi criado o Mercado Comum do Sul, Mercosul, no começo da década de 1990. Depois de longos períodos de outras ações de integração, o bloco comercial tomou forma com as participações do Brasil ao lado de Argentina, Paraguai e Uruguai. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a fundação do Mercosul. A criação do Mercosul se efetivou no dia 26 de março de 1991. Isto aconteceu na capital paraguaia, Asunción, com a assinatura do chamado Tratado de Asunción. Nas 3 décadas anteriores, outros acordos de livre comércio na região foram desenvolvidos e serviram como alicerce para o que viria a ser o Mercosul. Uma destas iniciativas foi a ALAUC, que era a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, enquanto que a outra foi a ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração. Já na década de 80, o Brasil e a Argentina definiram a negociação de preferências comerciais com reduções tarifárias recíprocas. Em 86, o presidente brasileiro José Sarney e o argentino Raúl Alfonsín optaram pela aproximação das duas economias como um dos pilares das respectivas políticas externas. A partir desta situação, os dois países eliminaram barreiras para que o livre comércio ocorresse. Já na virada para os 90, o Paraguai e o Uruguai ingressaram neste contexto. Nasce nesse espírito, de integração, mas também de cooperação regional entre os seus membros, sobretudo capitaneado pela Argentina e pelo Brasil, as duas potências econômicas da região, e somados, obviamente, pelo Uruguai e pelo Paraguai, que são os outros dois países fundadores do bloco. Posteriormente, nos anos 2000, a Venezuela ingressa, depois ela é suspensa em 2017 pela violação da Carta Democrática do Mercosul, e a Bolívia hoje está num processo de adesão, já de formalização, e que depende da aprovação dos congressos dos países que fazem parte do Mercosul, e evidentemente do próprio Parlasul, que é o parlamento do Mercosul. Então o Mercosul surge naquele espírito de integração regional. Nós já tínhamos exemplo da União Europeia que se formava, o Tratado de Lisboa, o Tratado de Maastricht, que eram tratados próximos, temporalmente falando, à criação do Mercosul, a formação da Comunidade dos Estados Independentes, na queda da União Soviética, a formalização do NAFTA na América do Norte, o início da proposta da ALCA em todo o continente americano. Então é o momento de surgimento dos blocos regionais de integração econômica e comercial. O que eu acho que é importante destacar é que o Mercosul ele surge primeiro como um bloco de integração comercial, econômica e aduaneira e ganha, ao longo dos últimos 35 anos, este caráter mais político e mais social, que é o que tem predominado hoje também as negociações e as interações no âmbito do bloco. Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, concedeu entrevista ao Estação História. A placa de identificação veicular foi adotada pelo Brasil em 2018, porém somente a partir de 2020, de maneira obrigatória para veículos novos. Nas primeiras décadas de Mercosul, além dos facilitadores comerciais, há uma herança bem marcada. O avanço principal são as NCMs, Nós tivemos aí a criação da nomenclatura comum do Mercosul, que é utilizada por todos os países do bloco, para harmonizar e unificar as informações aduaneiras e, por consequência, as informações comerciais, de comércio exterior. Então, hoje, por exemplo, quando você compra, explicando de uma maneira muito didática, hoje, quando você vai no supermercado e compra um vinho argentino, um doce de leite uruguaio, ou até mesmo uma commodity que é feita no Paraguai, ela tem um código que é único para todos os países do bloco.
né? Então essa nomenclatura comum eu vejo como um dos grandes avanços, além de outros avanços até de ordem política. A gente tem hoje o Parlasul, né, que é o Parlamento do Mercosul, é uma criação do bloco na metade da sua existência, ali nos anos 2000, que serve como o legislativo, digamos assim, do Mercosul. Se aproxima muito da lógica por trás do Parlamento Europeu, né? Então o Mercosul se espelha muito nas instituições europeias para a criação das suas próprias instituições. Acho que a criação do Parlasul é outro avanço. A criação do Instituto Social do Mercosul, né, também é uma outra conquista que busca unificar as políticas sociais dos países do bloco. E eu diria os grupos de trabalho, né, que o bloco tem criado aí nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, para a unificação da gestão de temas que vão desde questões sanitárias até questões de ordem social e econômica, né, desenvolvimento fronteiriço, cooperação entre cidades gêmeas. E os demais países da região? A experiência da Venezuela demonstrou que colocar um país novo no bloco apenas por uma conveniência econômica ou macroeconômica, ou até mesmo político-ideológica, não necessariamente garante o fortalecimento do bloco, né? Então, por isso, a gente viu esse processo de adesão da Bolívia muito lento, né, com uma série de tramitações. Agora se espera que, de fato, os parlamentos aprovem este ano, e aí ele consiga, né, a Bolívia consiga entrar, de fato, como membro pleno do Mercosul. E tem outros países que são tratados como estados observadores, ou como parceiros, né, como o Chile, o Peru, a Colômbia, que não são estados membros plenos, mas têm algum tipo de preferência nas relações comerciais com o Mercosul. O Mercosul possui 3 idiomas oficiais: o português, por causa do Brasil, o espanhol, por conta dos demais países, e o guarani, que é uma das línguas oficiais do Paraguai. Este foi o Estação História de número 252, origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Governo Federal, Câmara dos Deputados e Senado Federal do Brasil e Mercosul, além da entrevista concedida pelo professor Roberto Ibel, da ESPM. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo, coordenação da RWCast Rafaela Martinez, gerência de conteúdo Mariana de Freitas e direção de jornalismo Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.